CREA, o IAB está apoiando, através da Câmara Municipal também essa discussão já está lá. Ao diretor-presidente da UPEL, o Cláudio, que está aqui conosco hoje para poder fazer essa apresentação e, em seguida, a Sufis e a gente abrir o debate. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos e a todas, né? Prazer estar aqui. Conheço alguns dos conselheiras aqui presentes, e cumprimentá-los, e também os companheiros colegas da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Vai ser uma apresentação bem sucinta. É claro que o tema tem uma complexidade grande, né? Nós estamos vivendo momentos assim até de muita comoção no país, né, com o acontecido em Petrópolis, mas se tem alguma coisa de bom naquilo, é a possibilidade de fazer uma discussão profunda e séria sobre áreas de risco no país, que é um tema que está diretamente ligado às questões habitacionais, tanto de produção de moradias para baixa renda, quanto também de urbanização de assentamentos precários. Nós sabemos que o que vem acontecendo nas mudanças climáticas no país, né? No país não, no mundo, né? Nós estamos, por exemplo, esse ano sob efeito de Laninha, na América, o mundo está sob efeito de Laninha, e na América do Sul o impacto tem sido muito grande, de chuvas aqui na região sudeste, sobremaneira de Minas Gerais para o norte, né? Excesso de chuvas, e para o sul seca extrema, né? Comprometendo inclusive produção agrícola no Rio Grande do Sul e em outros estados, né? Então, vale a pena ressaltar também que nesses eventos extremos, quem mais sofre é a população mais pobre, né? Por diversos motivos. Tanto quanto produtor rural, mas também dentro das cidades, nós sabemos que a infraestrutura urbana e a própria construção da casa, né, determinam muito o grau de risco que a pessoa está exposta. Mas vamos lá no que a Prefeitura de Belo Horizonte faz, né, já faz. Esse é um programa que já vem desde as primeiras construções desse programa foram em 1994, obviamente motivado por uma grande chuva na cidade, onde passou de milhares de famílias ficaram desabrigados, né? Isso motivou o aparecimento da busca, né? A busca de uma saída ou de a sistematização de ações pelo município de Belo Horizonte. Ele é fundamentado em uma experiência embrionária no município de Santos, em São Paulo, que ficou a cargo do IPT. Então, é a mesma consultoria que veio a Belo Horizonte e aqui, com as particularidades de Belo Horizonte, foram sendo desenvolvidas. Vamos lá. O programa estrutural, PEAR, né, o Programa Estrutural em Áreas de Risco, né, ele tem como objetivo esses itens aí: diagnosticar, prevenir, monitorar, minimizar situações de risco geológico, né, e geotécnico. Então, existem graduações, né, de risco. Nós trabalhamos com 5 graduações: sem risco, risco baixo, médio, alto e muito alto. Quando a Prefeitura de Belo Horizonte diz assim, existem 2.000 edificações em risco em Belo Horizonte, ela está falando de edificações que estão graduadas no risco alto e muito alto, tá? No risco médio para baixo, nós não estamos contando essas edificações, sabendo que o grau de risco ele é variável, né? No nosso caso aqui, o elemento, o vetor que faz variar é a chuva, a presença de água,
que altera os índices físicos do solo, a saber, 2, ângulo de atrito e coesão das partículas do solo. O excesso de água altera os dois para pior, para redução da resistência do solo. Obviamente, nos solos arenosos, quem trabalha é o ângulo de atrito. Nos solos mais argilosos, a coesão. Né? Então, isso traz características até o próprio acidente. Um material mais argiloso, ele deforma mais até ele vir abaixo. Ele é mais plástico. Um material que tem maior coeficiente de areia, ele tende a rupturas mais rápidas, mas dá sinal também. Não é assim uma coisa de uma hora para outra, um colapso do solo. Raríssimos solos apresentam essa particularidade de entrar em colapso de uma hora para outra sem sinal nenhum. Tá? Aqui na nossa região não existe. Tá? Então, oferece assistência técnica, social, educação ambiental às famílias moradoras em áreas de risco. Isso é um método que a gente tem de proximidade com a população, mais à frente nós vamos ver, e possui como premissa a convivência com o risco, mediante ações, procedimentos de redução de risco. A gente vê muito quando a gente fala assim, nós estabelecemos a convivência. Pô, mas isso é muito esquisito, conviver com risco. É necessário que se faça assim, porque nós não conseguimos contornar todos os vetores de risco de uma vez só na cidade toda. Então, é preciso lidar com o risco, obviamente, sabendo que tipo de acidente vem ali, qual o alcance desse acidente e quão próximo ele está de acontecer, né, com todas as variáveis. Então, a convivência é baseada no conhecimento local e também do própria geomorfologia. Quer dizer, é o solo, sua composição, as inclinações das encostas e por aí afora. Tá? E a ação de água sobre esse meio, a ação da chuva sobre esse meio. Nós podemos dizer que maior presença de infraestrutura, menor grau de risco. Menor presença de infraestrutura no local, maior risco. Por isso, os assentamentos precários são os mais atingidos. Quando você tem bons sistemas de drenagem capazes de evitar que a água se debruce, né, e vai encharcar uma encosta, você está garantindo, você está mantendo aqueles índices físicos de coesão e atrito dentro de situações que ainda conseguem que o solo, eles mantêm o solo com uma certa resistência aos escorregamentos. Tá? Então, mais infraestrutura, menor risco. Menos infraestrutura, maior risco. A gestão articulada com as demais políticas é um traço do programa. Então, nós temos o GGRD, o antigo GA, né, que é um grupo de gestão de redução de desastre, em que inúmeros órgãos da prefeitura participam. Então, estão lá a própria fiscalização, que vai falar aqui depois, o meio ambiente, a SUDECAP, a BH Trans, a saúde, a educação. Por diversos motivos, a gente pode discutir o que cada um trabalha, qual é a interface, o abastecimento, né? A SLU, enfim, inúmeros órgãos da prefeitura que têm interface com o tema, pertencem a esse grupo, não só do município. Voltando aqui para lembrar que Corpo de Bombeiro, Copasa, CEMIG, as concessionárias do anel, do que estão no anel, do DR, enfim, inúmeros órgãos e companhias e concessionárias também estão presentes nesse grupo. Tá? Nós temos como tese uma gestão compartilhada, isso aí está na Lei de Defesa Civil Nacional, né? Aliás, o programa todo ele vai seguindo um roteiro na sua montagem que obedece àquilo que a lei
Nacional de Defesa Civil chama atenção. Então, os núcleos de defesa civil, ou seja, a organização da sociedade para o enfrentamento, isso está lá na Lei de Defesa Civil. Então, nós temos núcleos de defesa civil, 48 núcleos de defesa civil, 49 ou 50 núcleos de alerta de chuva. Eles têm alguns comportamentos, mas nós podemos, diferenciados, mas nós podemos entender da seguinte forma. Os núcleos de defesa civil trabalham mais as áreas de encosta? Mais. Mas pode ser que pequenos cursos d'água dentro das vilas também sejam objeto de interesse. Mas foco do núcleo de defesa civil, principalmente em costas. E o núcleo de alerta de chuva, os NACs, trabalham as inundações, principalmente aquelas macro-drenagens. Então, a Tereza Cristina tem NAC lá? Tem NAC lá. Tá? Vilarinho tem NAC lá? Tem NAC lá. Só que são comportamentos, ações um pouco diferentes. O NAC recebe um alerta de chuva, olha, grande chance de haver uma inundação na Vilarinho, porque está vindo uma chuva que vem pelo norte, está se encaminhando, vai chover na cabeceira. A previsão é que chova 70, 80 milímetros lá e deve ser capaz, essa chuva, de extrapolar a capacidade de vazão das galerias. Então, ela, com uma certa precisão, dentro de um período bom de previsão, ou seja, nós temos um radar na região metropolitana, que fica na região de Mateus Leme, que é capaz de avaliar a quantidade de chuva. Pela densidade das nuvens, ele é capaz de avaliar a precipitação que se encaminha em direção a Belo Horizonte, e das outras cidades. Ele é um radar meteorológico. Então, ele, ainda hoje, ele calibra o seu sistema, pelas formações. Então, ele é capaz de avisar. Quanto mais longe a previsão, quanto mais eu estou mais distante daquele dia que eu estou prevendo a chuva, mais imprecisa é a previsão. Quanto mais próximo, mais preciso. Mas aí, isso aí tudo tem um custo. Se está mais próximo, é mais preciso, é menos tempo para reagir, para tomar as medidas. Então, exige mais da organização. Gestão centralizada. Isso é uma tese nossa, gestão centralizada com ações regionalizadas. Então, o atendimento tem que estar próximo das áreas de risco. E a gestão, ou seja, a forma que se faz, o que se trata a questão de risco no município, essa é centralizada, padronizada para toda a cidade. Interdisciplinaridade, também é uma característica do atendimento. Então, nós, na Urbel, as nossas equipes de vistorias, elas têm um geólogo, um engenheiro e um técnico social. Porque não adianta a prefeitura simplesmente chegar dentro de uma casa e falar assim, sai daí, vai chover, sua casa está insegura e você não tem segurança aí. Isso é insuficiente, dependendo da necessidade daquela família, que ela saia. É preciso trazer as condições juntos de abrigamento para que aquela família sinta segurança para poder sair. Então, nós trabalhamos sempre dentro dessa área, temos instrumentos, e nós vamos ver aí para frente, ferramentas de abrigamento, que favorecem a confiança da família no sistema de defesa civil municipal, e que a família pode sair, que ela será amparada. Existe uma política que ampara a família. Convivência com risco geológico, monitoramento compartilhado com o morador. Isso quer dizer o seguinte, a gente treina o morador para ele observar os sinais de escorregamento, aqueles sinais que eu falo que o solo dá. Então, trincas, abatimentos, movimentações, qualquer movimentação em contenções ou em barrigamentos, enfim, existe uma sequência de observações, de indícios que devem ser observados e que nós treinamos toda a população, não só os núcleos
os voluntários dos núcleos de defesa civil, mas também a população moradora desse lugar, que não quer dizer que é um voluntário de defesa civil. Ela pode ser só uma moradora. E relembrando, eu não sei o que falei, mas é uma essência do trabalho de defesa civil, é que não se faz defesa civil sem o povo. Não se faz. Eu canso de ver planos de defesa civil muito bem elaborados, estão na gaveta. Toca uma sirene, e daí? Para o popular, ele entende que um alarme ali, o que ele deve fazer, qual é o comportamento esperado dele. Então, existe uma longa distância entre ter planos de contingência, que são, inclusive, obrigatórios, a lei também, novamente, obriga a ter planos de contingência, Belo Horizonte tem plano de contingência, que está materializado nessa sequência de iniciativas e procedimentos que estão aí. Tá? Pode passar, então. A gestão, como eu disse, nós temos que observar que a gestão de risco, o risco na cidade, em muitas características, um problema habitacional. Não só também, mas também um problema para esse conselho aqui, né? Que é o uso do espaço urbano e o regramento de intervenção nesse espaço urbano, né? Belo Horizonte paga, assim como todas as cidades do Brasil e do mundo, algumas, né, pagam por opções que fizeram de ocupação de fundo de vale e vão continuar pagando por muito tempo. Porque as saídas para evitar inundações, né, hoje, as mais efetivas são aquelas bacias de contenção de cheia, ou barragens a montante que detêm uma parte significativa do fluxo da água, aliviando o sistema de drenagem, né, deixando o sistema de drenagem trabalhar dentro daquele volume que ele foi dimensionado para trabalhar, né? E nós já sabemos que nossa modelagem matemática para escoamento de água, o estado da arte, ele está superado. Nós construímos equações e dissemos para a natureza, ok, você cabe aqui dentro desse modelo matemático. Só que não cabe mais. Ela está reagindo de uma forma diferente. Antes, na década de 80, se os senhores e as senhoras pegarem, tem isso registrado aí, está fácil de ver, as grandes chuvas, na década de 80, eram 3, 4 grandes chuvas por temporada de chuva toda. Uma grande chuva era 80 milímetros, o que era considerado uma grande chuva. 80 milímetros em 24 horas. Ok? A chuva de Petrópolis foi 260 milímetros em 5 horas, aproximadamente. A chuva que destruiu em Belo Horizonte, no dia 28 de janeiro de 2020, aquela grande chuva, né, que destruiu uma parte significativa da infraestrutura da cidade, foi de cerca de 200 milímetros ela caiu em 3 horas e meia, 4 horas. Então, assim, e esses eventos mais extremos, eles se repetem muito mais vezes durante o período de chuva. Mas vamos lá na gestão do programa. O programa está apoiado em diversas políticas. Vamos lá, o programa Vila Viva. O que é o programa Vila Viva? Intervenção estrutural, levar infraestrutura para as favelas. Aglomerado da Serra era uma das principais áreas de preocupação da prefeitura durante muitos e muitos anos, muitas vítimas, perdas de vida humana. Com o programa Vila Viva implantado lá entre 2005 e 2010, 2011, faz algum tempo que nós não perdemos vida nenhuma lá. Por quê? Porque foi dotado de boa infraestrutura, muitas famílias foram removidas e reassentadas em áreas de risco, né? Então, infraestrutura. Nós temos indenização e proas no lado direito, né, rodando para a direita aí, né? Indenização e proas, que são formas de
remoção e indenização de moradias. Tá? O programa Bolsa Moradia ou auxílio pecuniário, que é uma forma de abrigamento da população. Tá? Então, o auxílio pecuniário, a pessoa sai, no dia 13 a gente paga normalmente. Então, ela vai receber um valor e esse valor pode ser gasto da forma que ela quiser para habitar. Ela pode complementar, porque esse auxílio pecuniário ele tem uma característica emergencial, porque o Bolsa Moradia, se a pessoa vai procurar um imóvel para alugar, a prefeitura faz vistorias. Não é fácil alugar, nós temos que liberar, tem nível de exigência, tem vistoria técnica por aí afora. O auxílio pecuniário é imediata transmissão desse recurso, quase que imediato, pagando sempre dia 13. E favorece a situação dela poder coabitar. Ela vai para a casa do irmão, da mãe, e lá, com esse dinheiro, ela pode responder a despesas de habitação. Pode pagar luz, pode pagar água. Então, enfim, só que ele é temporário. Depois, essas famílias, quando não puderem retornar ao local de origem, for uma remoção definitiva, elas vão para o Bolsa Moradia, que é um programa onde a gente consegue monitorar com mais precisão essa família, para ver se ela saiu mesmo, se não deu uma doida nela na cabeça, ela voltou para a área de risco. Enfim, nós fazemos sindicâncias temporariamente para ver onde está essa família. Aí ela vai para o Bolsa Moradia. A remoção pode ser temporária ou definitiva. No caso da temporária, ela sai temporariamente. Se for necessário a gente fazer uma obra, a gente faz uma obra, resgata o status de segurança do local e ela volta para o local. Esse é o ideal. O melhor dos mundos é mover menos a população. Quanto menos se move a população, melhor. Essa população tem economia familiar muito frágil. São pessoas que vivem de trabalhos que dependem delas serem conhecidas. Ou ela é um lavador de carro, ou ela é um zelador do prédio, ou é uma diarista. Se você desloca ela 15 quilômetros de distância, você dá uma atrapalhada significativa nessa economia. Então, o melhor dos mundos é remover, fiz a obra, ela voltou. Nem sempre é possível, e quando não é possível, ela vai aguardar no Bolsa Moradia até que a gente reassente ela. Orçamento participativo. Também tem critério. Se a família invadiu hoje uma área, amanhã eu tenho que tirar ela lá para ela não morrer, porque eu tenho que tirar. O município não pode ser negligente com a defesa da vida dela. Mas isso não dá direito a ela dos benefícios. Percebe? Então, esse negócio, invadiu hoje, amanhã eu vou lá e contemplo. Não. Se não existe registro acima de 2 anos dela naquele local, nós não atendemos. Nós amparamos temporariamente, acolhemos na política temporariamente, aplicamos até todas as políticas de proteção social, mas não dá direito ao reassentamento, certo? Programa de regularização fundiária, é interessante falar muito rapidamente, que é de regularizar as áreas, porque se eu regularizo a área, eu posso então entrar com controle urbano, que é a outra série. Então, se eu regularizo, eu crio uma modelagem onde é mais fácil, eu não digo que está aí a Raquel, está aí o pessoal que menos. Eu não conheço nenhum município do mundo que fiscalize bem a área de assentamento precário. Eu não conheço. Não há registro. Nós ainda fazemos bastante coisa. Principalmente se é a área de risco. Principalmente. Que aí a gente, com essa motivação, a gente consegue ir na justiça, ainda consegue ser ouvido, ainda consegue agir bem. Mas é isso, é o que é real.
Programas habitacionais tem que ter por diversos motivos. Tanto nós temos que produzir unidades habitacionais para reassentar famílias que já saíram do risco, para tirar famílias de área de risco e isolar aquela área, mas também produzir, oferecer unidades habitacionais para diminuir a pressão de ocupação sobre áreas livres ainda na cidade. As pessoas invadem as áreas só porque não tem oferta de casa? Não, também não acho que é isso, não. Eu estou muito antigo nessa área para achar que é isso. Isso ajuda, sim, mas existe uma cultura, sim, de ocupação. Existe. Eu canso de ver pessoas que poderiam, inclusive têm capacidade financeira, de estar num apartamento do Minha Casa Minha Vida, faixa 2, um bom apartamento, não vão fazer essa opção, preferem se manter em áreas de ocupação. Preferem investir lá. Isso é uma cultura que foi criada pela ausência de políticas e de oferta de habitação também. É verdade. É verdade. É verdade. Mas nós também não podemos ser cegos e achar que toda pessoa que está ocupando a área precisa muito. Nem todas. Quando a gente passa cadastro, a gente vê. A gente vê. Mas também não criminalizo. Não criminalizo. Porque também não seria justo. Programa de manutenção em vilas e favelas, por óbvio, se a gente estabelece infraestrutura em vilas e favelas, nós temos que manter, né? E temos que realizar a obra. Esse programa aí é que faz as obras de risco, é que mantém os sistemas de drenagem, sistemas de contenção funcionando, mantém o status de segurança. Mantém o status de segurança. O controle urbano, a Urbel, ela apoia a fiscalização, né? Ela está lá previsto, ela age em conjunto, ela não tem autoridade, mas age em conjunto, né? Ou seja, criando, inclusive, a argumentação, quando é levado na justiça, criando uma argumentação para a ação dos fiscais, né? Trazendo motivos, justificando aquela ação da própria fiscalização. E temos, então, aquilo que deveria ter começado por ele, que é o plano global específico, peguei o Vila Viva, né? Que é um mini plano diretor das vilas e dos aglomerados, né? Que, através desse planejamento, construído em participação com as famílias, né? Os moradores, a comunidade, vai fazer um planejamento, desse planejamento virão os projetos, a hierarquização das intervenções, os projetos que favorecerão a captação de recursos para a gente implantar, então, o programa Vila Viva, que foi por onde eu comecei. Pode passar, está até terminando. Os 3 planos que o programa funciona, o de atendimento emergencial, essa época de chuva, que é a defesa civil, vistorias, colocando lona, removendo pessoas. Esse é o plano de atendimento emergencial. Funciona durante o período de chuvas. Tem essas características de atendimento emergencial e tal. O plano de mobilização social funciona o ano inteiro, inclusive nas escolas, inclusive na grade curricular, principalmente daquelas escolas onde atende crianças moradoras em área de risco, e o plano de obras, que são uma sequência de obras que a prefeitura faz durante o ano. Pode passar? Metodologia de trabalho, atualização sistemática do diagnóstico. Fez a vistoria, entra georreferenciada aquela vistoria. Ela entra e ela já vai por pontos delimitando o perímetro de risco e o zoneamento de risco. Tá? Então, a realização contínua de vistorias, a mobilização social junto dos moradores, né? Tem fotos aí que vocês podem observar, implantação de intervenções e erradicação, mitigação de risco, e nós agimos com 3 formas as obras: mão de obra do morador, assistência técnica da prefeitura, material de construção da prefeitura, mão de obra do morador, quando a obra permite, quando é uma obra que não exige, não é uma obra que
é sofisticada tecnicamente para o morador, né? Ou mesmo o morador tem condição de fazer, porque às vezes é uma senhora, uma velhinha lá com 3, 4 crianças, não adianta eu propor essa saída para ela, não vai executar. Equipe complementar de braçais, então eu ajo com material nosso, eu tenho uma equipe com ajudantes, pedreiros e encarregados, né, que vão fazer as obras, e contratos, né, que a gente age com o recurso do ROT, contratos, planilhas, que por itens a gente realiza obras. Pode passar? Principais ações nesses últimos anos aí. Vistorias em 2019, tem esse número aí, vou chamar a atenção para 2020, com 4.187 vistorias, de 2020 até de janeiro, 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, né? Mas por período chuvoso isso muda. Por exemplo, se em 2020, isso aqui, se eu começasse a contar as vistorias de outubro de 2019 a, vamos dizer, março ou abril de 2020, eu teria feito mais de 5.000 vistorias aí. Remoções. Nós, em 2019, nós removemos 21, em 2020, 1.001 famílias removemos, algumas voltaram. Tá? Temos 800 hoje abrigadas conosco. Tá? 2021, 234 e em 2022, 126. Obras são essas aí, 69, 59, 53. Famílias beneficiadas, essas aí, nós podemos entender que famílias beneficiadas significam famílias onde eu reduzi o grau de risco que elas moravam, onde elas moravam. Tá? Obviamente, 2020, 2021, os números são menores em obras e famílias beneficiadas, porque a pandemia limitou demais a ação da minha equipe. A equipe ficou extremamente desfalcada, essa é uma equipe que está na rua o tempo todo, entra na casa das pessoas, muita gente contaminada. Eu trabalhei com pouco pessoal, mesmo tendo feito uma seleção por PSS, né? E pode passar. Aí cartilhas que a gente divulga nas áreas, né, da nossa mobilização social, nos ônibus lá, o uso para fazer propagandas, né, sobre o programa, pode passar. Aí são as atividades que eu descrevi aí de mobilização, né, início das chuvas, são atividades que a gente faz todo ano, lá para setembro, chamando a atenção da população para a chegada das chuvas, para uma mudança de mentalidade, para um pensamento mais seguro, um comportamento mais seguro. Pode passar? Aí são obras que a gente executa, vocês podem ver, não são obras grandes, são obras pequenas, que nós não trabalhamos com mais projetos padrões, então não são muros altos, muros vão até 3 metros no máximo, né? São impermeabilizações, recuperação de acessos, que se perdem durante rotas de fuga, se perdem durante a chuva, pode passar. São vistorias, são aí, né? São tudo antes e depois, né? Aqui a da esquerda, aqui um antes, um depois, uma escadaria. O solapamento aqui nessa casa e depois a contenção. E na rua aqui embaixo, né? Uma instabilidade ali na casa e o muro de gabião, recuperando a segurança local. Pode passar. Mesma coisa, né? Obras que nós fazemos, pode passar. Sequência, obras, um antes e um depois em cima, o antes embaixo, o depois aqui, né? E assim é. Pode passar, as pessoas. Então é isso, gente. Desculpa o avançado aí, é porque é difícil falar em pouco tempo sobre o tema. Assim. Mas é isso aí, muito grato. Um abraço. Cláudio, nós que agradecemos. Eu sei que o Cláudio tem horário, então eu queria abrir assim para as falas dos conselheiros antes de passar para a apresentação da SUFIS.
já houve pedido do conselheiro Braulio, da Consuelita, enfim, do Fernando. Eu vou passar a palavra nessa ordem. Braulio, por favor. Bom dia, senhor Cláudio. Obrigado pela apresentação. Eu tinha lido a sua apresentação antes, né, que estava na pauta, e foi importante demais a sua fala, porque ela complementou uma série de questões e de algumas dúvidas que eu mesmo tinha. Eu queria te fazer uma pergunta, até para não alongar muito, porque outros façam também e a gente tem outro assunto em pauta. Eu queria entender o seguinte: vocês têm um mapeamento completo de todos os locais de Belo Horizonte, igual o Isaac nos apresentou antes, a relação de todos os empreendimentos que estão em licenciamento, em rave. A gente chega na Urbel, você tem a tabela completa, a demanda completa de BH e principalmente de preferência georreferenciada? Isso existe? Nós estamos passando por uma transformação. Aquilo que foi aprovado no plano diretor, que compõe as AEs agora, que eram 119, depois foi para a Câmara, né, vereador? E aí passou a ser 125. A Urbel está extrapolando das EIs, das zonas especiais de interesse social, nas EIs tem tudo isso que o senhor disse. Nas zonas especiais, nas vilas e favelas, eu tenho tudo isso que o senhor disse. Agora nós estamos extrapolando para as AEs, é um pedido do secretário Valadão, existe uma forte tendência que a Urbel seja responsável pelas áreas especiais de interesse social também no município, mesmo aquelas que não têm características de assentamento precário, tem mais infraestrutura, mas o secretário Valadão acha que é melhor isso ficar para a Urbel. Nós estamos discutindo como estruturar um pouco melhor a Urbel para dar conta, mas temos. Em ZEIS temos, em AEIs também nós iniciamos esse processo. Temos bastante coisa já da AEIs. Nós achamos e estamos preparando para esse ano ainda, para licitar um mapeamento de risco da cidade como um todo. Não só em ZEIS, não só em AEIs, mas na cidade toda, né? Em todos os bairros, todos os bairros. Belo Horizonte tem complexidade que mesmo em bairros ditos, né, nobres ou de melhor infraestrutura, também tem situações de risco que são preocupantes, Então, nós licitaremos um mapeamento de risco, porque nós não conseguimos só com a equipe da Urbel, nós temos a expertise, sabemos como licitar, mas não temos pessoal para executar. Então, nós estamos preparando um mapeamento que irá além de AEIs. Dentro de ZEIS, nós temos desta forma que o senhor definiu aí, com toda essa precisão. Em AEIs, existe uma grande parte já coberta em AEIs, que nós já tomamos a iniciativa de iniciar esse procedimento. Mas precisamos complementar. Só para fazer uma complementação, com relação à questão do tempo que o senhor colocou, que são 2 anos, né, até 2 anos com registro que aquelas pessoas já estavam ali, elas se enquadram. Caso contrário, não. Como que hoje essa relação dentro da prefeitura entre a Urbel e outro setor, que eu gostaria de entender bem como é que funciona, basicamente interage da questão das novas ocorrências que são observadas na cidade. Ou seja, tem ocupações ou alocações irregulares que vão desencadear lá no futuro, provavelmente demandas para a Urbel, mas eu quero entender o processo antes de chegar lá. Como que a gente consegue ter um trabalho de contenção de problemas, sendo ágeis no tratamento da origem do problema? Sim. Se a gente for pegar, tirando essa, né, ocupação que está lá no Parque Jacques Cousteau, né, que foi notícia essa semana, nós praticamente todos os grandes problemas que vão gerar ainda, e já geram e vão gerar, eles acontecem em ocupações em áreas privadas. Então, isso é um dificultador que a gente tem que encontrar uma solução. Porque quando a prefeitura chega, nós já tentamos, por exemplo, na rua Teodomiro Cruz, no São Lucas, naquele contato São Lucas com o aglomerado da Serra,
houve uma ocupação lá, um lugar medonho, porque é um corpo de aterro que foi simplesmente lançado, não foi nem um aterro compactado, controlado. De filito, que é um material, não vou me estender muito, material muito instável. Nós soubemos da ocupação, fomos na justiça, tinha a disputa entre o dono e os ocupantes. Nós atravessamos uma petição dizendo, juiz, não permita, porque isso aí é uma futura área de risco. Ao qual a justiça disse para nós, você não é parte do processo. O que você está fazendo aqui? Nem todos os juízes são assim. Falando assim, nem também estou querendo fulanizar, mas esse é um exemplo, e hoje nós já tiramos lá 70 famílias. Nós pedimos para o juiz, vou usar esse caso, que ele é bem emblemático. Pedimos para o juiz, olha, eu quero que você me autorize, porque agora já tem 3 anos, 4 anos que estão lá. Se eu quero que você me autorize, eu remover aquelas famílias lá, incluí-las na política, porque senão ia morrer. Ia morrer. As casas estão movendo, tudo trincando, não havia escolha. A escolha é ou tira, ou vai ter um acidente e vai morrer. Eu quero que o senhor me autorize, fomos na justiça, tirar essas famílias, julgar aquela casa no chão, e me autorize fiscalizar a área para que não haja, apesar de ser área privada, que eu fiscalize, que o senhor me empodere para que eu fiscalize a área e evite nova ocupação. A sentença dele saiu assim, você pode tirar as famílias, abrigar, não pode julgar as casas no chão, e eu não te deixo fiscalizar lá. Ou seja, vereador, eu estou numa situação hoje que é o seguinte, eu tirei aquelas famílias, a chance de aparecer uma outra família e invadir aquele barraco é enorme, enorme. E eu estou de pés e mãos atadas. Eu já falei para essas famílias que pós a chuva, porque elas também não permitiram eu julgar a casa delas no chão, tem isso também. Então, pós a chuva, terminada a chuva, quando for abril, que a situação se estabilizar, a gente para de dar o benefício e elas voltam. Quando vier a chuva do ano que vem, eu vou lá de novo e tiro. Porque se eu não tirar e morrer, nós seremos responsabilizados, porque é assim que é. Quando chegar a entrada de outubro, eu tiro de novo. E já falei, se alguém ocupar sua casa, na hora que terminar a chuva, você vai ficar sem casa. Acho melhor você tomar conta lá direitinho. Se entrar, você ir na justiça, pedir reintegração de posse. Então, essa é a situação. Nós não temos, ultimamente, nenhuma ocupação, tirando essa do Jacques Cousteau, que a prefeitura já entrou na justiça, pediu autorização de justiça para fazer a reintegração de posse. Aquilo é artificial, eu conheço os movimentos que fazem ocupação, conheço quem estava lá, conheço quem deu entrevista, conheço de outras ocupações. Nós vamos tirar. E eu posso dizer o seguinte, porque assim, a ocupação não pode prevalecer como uma saída para o problema de moradia. Não pode. Tem problema do lado do poder público? Tem. O poder público produz unidades habitacionais suficientes para fazer frente ao déficit habitacional? Não. Não produz. A lógica que a prefeitura tem assumido é o seguinte, dinheiro pouco. Então, nós tratamos dos assentamentos existentes, dando infraestrutura e trabalhando para que nada aconteça. Infraestrutura, manutenção. Produção de moradia, deixa eu ver. Diz que a Prefeitura de Belo Horizonte, na área de moradia, vem desse dinheiro da Vale, né, que é um dinheiro assim, parece que é a panacea do mundo, né, mas nós vamos receber 20 milhões. 20 milhões hoje dão para eu construir 130 casas. Eu prefiro ir para as áreas de risco, fazer contenção onde não tem, dotar melhor infraestrutura. Eu vou estar atendendo muito mais famílias.
Entendeu? É uma opção, eu posso estar errado. Mas é a opção que, no meu discernimento, em discussões com o meu chefe, Valadão, eu faço. Entendeu? Porque, veja bem, no artigo 23 lá da Constituição, eu estou falando demais, mas acho que é necessário para a gente fazer uma discussão profunda, porque o problema não é simples. No artigo 23 fala que o município, o governo federal, o governo estadual são responsáveis por isso. São responsáveis. Não adianta a gente... vai lá no município. Não, o município sozinho não resolve. Quem é que tem uma Caixa Econômica Federal, que é um sistema de financiamento parrudo o suficiente para lidar com isso? O governo federal. Quem é que é responsável pelo uso e ocupação do solo na cidade e que pode colocar regramento, fiscalizar e reservar área para construção para baixa renda? O município. Ele tem que agir aí. Ele tem que ter um sistema municipal de habitação. Ele tem a obrigação dele. Ele tem que ter. Ele tem que ter um fundo municipal. Ele tem que ter uma política para a terra hoje no município. Por exemplo, ele está vendo, ele dá outorga, parte dessa outorga tem que alimentar o fundo de habitação de interesse social, que o município até faz, que a Câmara aprovou o plano diretor. Belo Horizonte tem até um bom plano diretor sobre esse aspecto. É sustentável sobre esse aspecto. Então, assim, hoje o problema não está equacionado. Agora, nós também não podemos, por causa disso, permitir que haja ocupação. Não pode, porque aí agrava tudo e eu abro mão do poder público fazer política municipal de habitação e deixo os movimentos fazerem. Eles vão escolher quem é que entra e quem é que não entra. Quem é que é atendido, quem é que não é atendido. Então, isso também não pode. Não digo que Belo Horizonte, a prefeitura é perfeita, não. Lutamos cotidianamente no sentido de, dentro de uma lógica, atender a questão profissional, habitacional. Obrigado, senhor Cláudio. Obrigado, senhor vereador. Ontem nós estivemos lá, eu vi o senhor interpelando lá na prestação de contas, lá, né? Estive lá também. Consuelita. Bom, gente, eu até já mantive minha câmera desligada, porque a conexão está muito instável aqui em casa. Primeiro, bom dia, Cláudio, né? Bom dia. Sou fã do Cláudio, realmente ele sabe disso. Parabenizá-lo pelo trabalho, meu trabalho sério, trabalho já muito consolidado em nossa cidade, em que tive a honra de participar em diversos momentos. Então, assim, não posso deixar de externar a minha admiração pelo trabalho executado. Nós temos muito ainda a construir na cidade, né? Esse parabéns também serve para a Raquel, que apareceu aí agora, que também, assim, admiro demais o trabalho da fiscalização. Mas, enfim, nós não podemos esquecer que, para além, né, e sempre reafirmar isso, quando foi dito dos sistemas, né, de prevenção de cheias e de enchentes, né, onde você falou da questão das bacias de detenções, que realmente são uma solução, mas uma solução cara, nós também precisamos muito reafirmar os instrumentos que já estão no nosso plano diretor, né, que são as áreas de fruição, que são os telhados verdes, os jardins de chuva, a possibilidade, né, das retenções de águas de chuva através de sistemas específicos, mas também essa educação ambiental da nossa população, dos empresários, precisa muito ser fomentada em nossa cidade. O que a gente vê é que muitas das vezes os projetos são aprovados observando todos os parâmetros, né, que são alinhados às diretrizes do plano diretor e diretrizes ambientais. Daí, a pouco tempo, pós o habite-se, a área é impermeabilizada. Então, de fato, é lamentável a falta de consciência, né, de todos nós, né, da emergência climática, do direito a uma cidade segura de todos, e que todos nós temos uma atribuição muito importante, uma responsabilidade muito importante. E, por último, Cláudio, reforçar o que você disse aí dessa precariedade das ocupações. Nós estamos com pontos extremamente críticos na cidade, né? Nós visitamos há umas 2 semanas atrás, ali no Taquaril, uma ocupação com uma situação extremamente frágil, geologicamente falando e construtivamente falando.
Sabemos e parabenizamos o trabalho da UBEL e da Prefeitura, né, no sentido de mitigar os danos que ali estão, mas é um ponto que precisamos realmente somar esforços, levar isso à discussão mesmo. Acho que é isso, essa sua coragem, essa sua transparência, que sempre, né, foram sua característica, é importantíssimo nesse momento. Nós precisamos realmente pensar como coletividade, como proteger a nossa população, como, de fato, proporcionar moradia digna, sabendo que temos esse desafio, sim, né, de muitas das vezes atitudes, né, que não serão as mais positivas nesse contexto, mas, assim, o cenário é esse, nós precisamos nos organizar para traçarmos, né, qual é o caminho dessa cidade que é de todos, que precisa ser inclusiva, que está no caminho certo da resiliência, né, considerando todos os atores, a Defesa Civil, na figura do Coronel Valdir. Quando você falou aí da Teodomiro Cruz, eu lembrei do Réveillon que nós dois ficamos lá agarrados na Rua F, né? Você não me deixou sozinha até 8 e tanta da noite, no Réveillon, estava lá o Cláudio comigo, a gente com barra até na coxa, tentando salvar vidas, né, Cláudio? Então, assim, ali nós já tínhamos removido as famílias voltaram. Então, assim, é um trabalho hercúleo, né? Realmente não é brincadeira o desafio que nós temos na cidade. Parabéns a todos, né, pelo trabalho, mas, assim, precisamos muito avançar. Por isso, essa presença aí do vereador Braulio, não sei se o vereador Irlan também está presente, é importantíssimo nessa discussão para que a gente possa somar esforços ao Executivo de como ajudar a cidade a se proteger, né, a avançar nessa pauta. Obrigada. Obrigado, Consuelita. Vou passar a palavra, então, para o Fernando. Bom dia a todos, Cláudio. Prazer em conhecê-lo. Ouço falar em você, mas nós nunca tivemos oportunidade de trocar uma ideia, né? Sim. Eu represento também as associações de moradores de Belo Horizonte, de vários bairros, onde que são impactadas diretamente com as políticas públicas. E nós temos aí quase 10 anos que nós vemos discutindo vários assuntos, né? Junto ao Coman, Compur, até no Copan, junto ao Ministério Público. E, além de outros conselheiros do mandato anterior, eu estou no primeiro mandato, pautamos esse assunto porque é de extrema relevância para não só a população menos privilegiada da cidade, como qualquer outra região, a nobre, discutirmos esse tema. Porque ele envolve vidas, né? Vida, dignidade das pessoas, e nós temos aí um punhado de esforços que são feitos e muitas vezes se tornam a custa de retalhos e acabam não se unindo e não dando um resultado desejado, né? Gasta-se recursos financeiros, recursos humanos, e a gente não atinge aquilo que é o principal, que é o bem-estar dos moradores, né? E seu progresso. Eu vi que na sua apresentação, parabéns pela apresentação, mas posso dividi-la e vou ficar na primeira parte, divido em duas, mas vou ficar só na primeira parte, porque é o que sempre nos norteou para as discussões e para pautar os assuntos das cidades, causas. Porque os efeitos nós estamos vendo aí. Né? Eu não vou falar que é uma coisa nova, não foi por conta de Petrópolis, não foi por conta não, mas pelo contrário, em 1978 nós tivemos problema em Belo Horizonte, atingiram várias regiões da cidade, uma enchente enorme que teve, desabrigados, prédios caindo, né? Talvez ninguém lembra disso, eu era também jovem, eu era quase menino, viu, gente? Então não é pela idade, não, tá? E nós vinhamos repetindo isso ano após ano, né? Chuva após chuva, e vemos que a cidade realmente não se preparou para esses tipos de alteração que é planetária, né? Então, foi sempre uma preocupação nossa de defender as áreas verdes, as últimas áreas verdes de Belo Horizonte, Planalto, Mosteiro, né? a do Taquaril. Então, outras áreas importantíssimas para a recarga, para a manutenção de uma estabilidade, né, da cidade. Então, Carlos, eu gostaria de entender o seguinte. Primeiro, nós estamos dentro de um Conselho de Política Urbana, onde nós aprovamos aí vários projetos a pedido de várias
vários segmentos, e que muitas vezes envolve zoneamento, troca de zoneamento. Pouco tempo atrás, dentro do Coman, havia uma solicitação de trocar um zoneamento numa região determinada de Belo Horizonte, que era de APP, para um zoneamento que permitisse uma construção. E logo do lado, uma via de trânsito da cidade está quase desmoronando. Tá? E assim também se aplicam os morros, né, as encostas próximos de vales, de fundo de vale, dos córregos. Né? Então, o que nós gostaríamos de saber é o seguinte: nessa integração entre os órgãos da prefeitura, de aprovação, de análise, o que se pode fazer, o que se precisa de fazer, ou o que se está deixando de fazer para atingir esses objetivos. Porque se a gente não, por exemplo, eu vi durante esses anos que eu ando na cidade, muitas vezes você tem uma ocupação que aparece uma lona preta no lugar, daí uns 2, 3 meses aparece uma parede, daí 2, 3 meses aí já tem toda uma estrutura montada, e aquelas pessoas acabam permanecendo ali, e o próprio poder público, e por outros motivos legais, não pode tomar uma atitude imediata, porque já passaram esse tempo da primeira iniciativa que deveria ser tomada no primeiro momento. A gente tem fiscalização, não sei se nós vamos poder falar isso hoje ainda com relação à fiscalização, que se essa fiscalização do dia a dia, de outros, né, motivações da cidade, poderia colaborar com vocês no intuito de resolver os problemas. Então, a nossa preocupação, a minha preocupação das associações de moradores é de que possamos atacar as causas, encontrar soluções para as causas e quem precisa entrar, quais seriam os atores a entrar nessa discussão para nós encontrarmos as soluções. Porque certamente, uma vez vencido o primeiro problema, nós vamos ter recursos, porque você já tem aí bolsa, aluguel, tem vários instrumentos para poder de amparo para as pessoas, que vão sobrar dinheiro e vamos reconstituir nas causas, né, aplicar esse dinheiro nas causas de novo e vai fazer o inverso do círculo vicioso que nós estamos nele hoje. Ou seja, não tem recursos para as causas, mas tem que ter recurso para o amparo e falta novamente recursos para as causas. Então, você acha que com a sua experiência, pelo que eu vi você falar, você pode nos trazer isso, né, junto aí com os conselheiros da política urbana, e se tiver necessidade, até mesmo nós nos propusemos aí a outros órgãos para discutir o assunto e juntos encontrar uma solução definitiva, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu em Petrópolis, né? Não é a primeira vez, e eu acho que não será a última, porque a solução que estão encontrando lá é de segurar morro vai desbordar de novo. Né? A gente tem que ter uma outra visão, uma abertura de visão melhor do que essa. Né? Talvez, muitas vezes as pessoas acham que serão segregadas por irem para outros lugares, mas o poder público pode, né, melhorar a questão de trânsito, melhorar a estrutura de recebimento desse pessoal em determinado lugar, que os façam ver que é melhor ficar num lugar seguro com estrutura do que de pendurado em algum lugar sujeito a cair. Isso serve para pobre e para rico, não é só para um. Né? Logicamente, os mais necessitados precisam ter prioridade nessas ações. Então, disso aí eu gostaria de ouvir de você, aí está aí a Câmara Municipal, através do Braulio, do Irlan, né, também para ouvir, assim como os conselheiros. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Olha, o problema ele é complexo, né, e ele é extenso, né, porque nós precisamos observar o seguinte: ele não se encerra dentro de Belo Horizonte. Obviamente, nós precisamos um investimento pesado em habitação, seja em que lugar for, seja observando a região metropolitana, que eu acho que o próprio movimento popular tem representantes aqui, né, que sabe que a observação e uma das, não digo que é toda, mas uma das saídas é observar a oferta de terreno, de terra, na região metropolitana.
Isso faria com que, inclusive, se a gente tem um ordenamento de uso e ocupação, no PDDI, que o Estado está retomando, né? Se houver mais oferta de terra na região metropolitana, principalmente nas áreas conurbadas, a tendência é que busque um equilíbrio, uma oferta maior de terra significa um preço mais baixo de terra também. Então, é preciso fazer um esforço na região metropolitana. Isso eu acho que o que cabe a Belo Horizonte, o que cabe ao Compul buscar, o que cabe à Câmara de Belo Horizonte buscar, o que cabe à Assembleia do Estado buscar. Agora, sem também um aporte de recursos do nível federal para a habitação popular, isso não se viabiliza. Isso não se viabiliza. Quem é o mais bem preparado para esse tipo de ação é o governo federal. Né? O Minha Casa Minha Vida, eu sou crítico, eu tenho críticas ao Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele é como resposta, numa cidade como Belo Horizonte. A única resposta que ele, na prática, ofereceu é um apartamento 2 quartos. E a gente sabe que nem todas as famílias cabem num apartamento 2 quartos. Mas, mesmo assim, pelo lado das virtudes, foi o primeiro programa que viabilizou, através de subsídio pesado, que esse é o problema de habitação popular, tem que ter subsídio. Nós estamos num país empobrecido, com a população empobrecida, com níveis altos de desemprego, por esse ou por aquele motivo, mas é o fato. Por amor aos fatos, a gente deve analisar assim. Outro dia me falaram assim, olha, tem 60 mil, o déficit habitacional de Belo Horizonte é 56 mil famílias. Tem 60 mil imóveis vazios em Belo Horizonte. Veja como é fácil. Olha, veja como é fácil pegar um imóvel no centro de Belo Horizonte e fazer moradia popular nele. Olha, eu desconfio de qualquer saída simples e fácil para esse problema. Ela não existe. E eu estou falando assim, pessoas dos mais diferentes espectros políticos, de um lado para o outro. Porque o que nós não precisamos é de discussão ideológica sobre essa área. Nós precisamos de, baseado em fatos, propor saída. Se eu pegar um apartamento hoje, um prédio abandonado no centro da cidade, dentro do que a lei 13.465 fala, de arrecadação imobiliária, procura para você ver, é difícil achar. Só se viabiliza como habitação popular. Só se viabiliza essa saída de construção mais no centro de Belo Horizonte se o prédio entrar de graça. Se eu pagar o prédio, olha, eu vou concluir um apartamento lá, mas na faixa dos 300 mil. É importante? É importante. 280, é importante. Para quê? Funcionários públicos que trabalham no centro da cidade, setores médios da sociedade. Tem que ter essa iniciativa também, não estou contra não. Agora, como resposta política de habitação popular, a gente pode fazer, e nós devemos até fazer um lá no prédio das Caetés, com o movimento popular, que ocupou um prédio lá do eu falei INPS, mas é um prédio abandonado lá na Caeté. INSS. Camila está INSS. Mas por quê? O prédio vai entrar num precinho. Porque um prédio desse, gente, ele é todo estruturado, tem que jogar as alvenarias toda no chão, as paredes todas no chão, porque você vai aproveitar o quê? Qual instalação elétrica você vai aproveitar ali? Não tem instalação elétrica, não tem instalação hidráulica. E isso não sou eu que estou falando, não acreditem em mim. Acreditem num homem do mercado, o Teodomiro. Que eu fui atrás dele para ele falar, ô Teodomiro, quanto que ele faz o negócio? Ele vende, entendeu? Ele não é um acho, ele faz. Ele falou, jogo tudo no chão e ponho drywall nas paredes
E eu falei, e quanto você vende? Ele me deu o preço. Esse preço que eu falei aqui é de uns 5 anos atrás, uns 4 anos atrás. É claro que o poder público vendendo, iniciando, ele não precisa pôr lucro nem nada. Eu acredito que dê até um preço razoável, mas como habitação popular, só se o prédio entrar de graça. Todos os modelos que eu ensaiei, os preços são esses aí. Mas eu quero voltar para a nossa... o que fazer? Nós precisamos de uma concatenação entre os 3 elementos que definem isso. Um dos principais é o município. Com certeza, porque ele legisla sobre o território. Então, ele é muito importante. Sem ele, não se faz nada que presta. Sem ele, não se faz nada de bom. Tem que ter ele. Agora, a capacidade financeira dos municípios para enfrentar o problema de habitação não dá. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Você vê, 20 milhões deu 130 casas. Hoje, eu não construo em Belo Horizonte o preço que o Casa Verde Amarela, vamos pegar o preço do Casa Verde Amarela, o mais barato, que foi reajustado agora há pouco tempo, 146 mil, o mais barato. 146 mil. Então, 1.000 casas são 146 milhões. A conta com o déficit, 56 mil casas, são acima de 8 bilhões de reais para a gente produzir unidade habitacional em preços de hoje. 8 bilhões de reais. Então, nós temos que ir fazendo. Agora, volto a dizer, nós não podemos achar que a resposta a isso é a ocupação de terra. Porque a ocupação de terra ocupação de terra não é produção de moradia, é produção de precariedade. Porque não tem água, porque gera área de risco, porque todas as áreas de risco de Belo Horizonte começaram por uma ocupação. O Cláudio? Sim. Só um parênteses nesse assunto, que você voltou e eu achei extremamente grave a questão colocada, muito bem por você, já o tinha ouvido falar várias vezes, é a cultura de ocupação. A cultura de ocupação. E, então, a pergunta também faz assim, o que nós podemos fazer para evitar isso? De que forma o Estado, o município, tem que atuar para evitar isso? E os órgãos que estão à frente, para a gente não gerar mais necessidade de recursos para frente. Nós já temos uma realidade na cidade. Então, para evitar que se ocupe mais, vai necessitar de mais recursos futuros, né? E a gente produzindo o problema agora. Como fazer dentro da sua visão? Olha, dentro da cidade, a gente precisa de ter oferta de terra para construir habitação popular. Isso nós precisamos dar um jeito que Belo Horizonte tenha reserva de terra para ocupação popular e reserva em local bom. Não pode ser reserva em lugar ruim. Porque quem que precisa do serviço público? Quem que usa a escola pública? Pobre. Quem que usa transporte público? Pobre. Quem que usa o posto de saúde? Pobre. Ele precisa estar em locais dentro da cidade que ele tenha acesso a isso. 2, Belo Horizonte tem, mas está em falta com isso. Ela tem uma política municipal de habitação. Então, ela tem pessoas que se organizaram para disputar, que são os núcleos de moradia, a Benedita faz parte, a Edneia que está aí faz parte. Então, nós precisamos, em contraponto ao que se ocupa, nós precisamos fortalecer esses movimentos. Como é que se fortalece esse movimento? Produzindo habitação para eles. O município tomou uma medida, 2 medidas que eu acho que vão ter algum impacto, mas são insuficientes.
primeira medida foi um projeto aprovado dentro da Câmara, o compra compartilhada. Eu tenho um Casa Verde e Amarela que ele reduziu o subsídio, os juros, deu uma mexida desfavorável para o comprador. Então, Belo Horizonte fez o quê? Pegou o programa federal e cruzou um subsídio para melhorar a abrangência do programa. Então, tem um valor de subsídio para a população de baixa renda, que é insuficiente não atende a todos. E nem com o subsídio do município, que poderá chegar a 50 mil, não vai dar para todos, mas vai julgar a prestação num valor em torno de 300, 400 reais. Então, abaixo de qualquer aluguel dentro da cidade. Bom, atende a todo mundo? Não. Mas é uma saída. A palavra para habitação, para solução em habitação, é diversidade. E foi aí que o Minha Casa Minha Vida, ele não foi muito bem. E quando ele ia bem, que era a terceira versão dele, que inclusive financiar lotes urbanizados, ele não se implantou, não foi implantado. Mas era a melhor versão dele, era a versão 3 dele. E outro é que o município está pegando terreno público através de convênio urbanístico, que é uma figura que aparece no plano diretor, e vai fazer chamamento, né, que é um tipo de licitação, de modo que a iniciativa privada compre esses imóveis pagando em unidades habitacionais. Então, ele vai ter unidades que ele vai comercializar, vai vender, vai tal, e ele vai pagar o terreno em unidades habitacionais, que serão absorvidos pela política municipal de habitação. Também uma outra. E, finalmente, um programa autogestionário, que ele não é barato, mas ele apresenta muitos avanços e muitos benefícios no pós-morar, que é a prefeitura fornece a terra, infraestrutura instalada e assistência técnica e financiamento de material. E as organizações de luta por moradia constroem as casas. Não é também, ao meu ver, um programa que possa ser usado massivamente, porque exige dos movimentos um grau de organização que não é fácil. Porque tocar um empreendimento imobiliário, vamos chamar assim, não é fácil. Então, nem todos têm, mas eu acho importantíssimo que exista essa resposta também. Agora, nós precisamos de aportar dinheiro em habitação popular dentro da cidade, numa cidade ordenada, numa cidade em que seja inclusiva e que exista, principalmente, reserva de terra para habitação popular dentro da cidade. Alguém falou aí de reforma urbana. É uma reforma urbana. É preciso esse plano diretor, na minha opinião, esse plano diretor que a cidade tem, é um passo dentro da reforma urbana, com certeza. Porque se ele não for, não existe nada. É minha opinião. Ele é muito bom sobre esse aspecto. Ele dá um passo lá dentro da reforma. Agora, precisa avançar? Precisa. Mas a cidade é assim, é cheia de pesos e contrapesos. Se eu for lá tirar aqueles moradores lá, fala para a Raquel, por exemplo, ela ir lá com a guarda municipal, derrubar um barraco daquele para você ver se amanhã ela não está encarando um processo civil. Um processo no CPF dela. É ela que vai sofrer. Então, assim, a sociedade, essa é a sociedade que nós construímos. Não estou reclamando, não estou achando que é errado. Não é isso. Eu estou falando que o problema é mais complexo e exige aporte de recursos. E pelo que eu vi, o vice-prefeito Fuad tem dado demonstrações de que quer investir nessa área. Vai pôr dinheiro nessa área. Mas por mais que ele ponha, é preciso que o Estado participe,
e está numa hora boa do Estado participar, né? Tanto pelo lado do PDDI, do plano diretor, né? O plano, que é o plano diretor da região metropolitana, vamos chamar assim, né? Quanto ele tem recurso da Vale chegando e o governo federal também precisa, porque tem caixa econômica, o mais poderoso instrumento de política habitacional do país é a Caixa Econômica Federal. Não dá para fazer sem ela. Bem, Zé, está dando oportunidade para outros, aí eu passo a palavra, tá? Beleza, Fernando. O próximo que está inscrito é o Augusto. Augusto. Cláudio, bom dia, sou Augusto, eu represento a Associação de Ciclistas Urbanos aqui de Belo Horizonte, mas estou bastante envolvido com o tema aí também por causa da área do meu trabalho. E é mais, até fugindo um pouco de tudo que você trouxe agora, é mais uma curiosidade, né? Você citou a questão da mudança do clima, e que muito das obras que a gente planejou, né, pensando num certo tempo de retorno, né, hoje em dia os extremos acontecem muito mais frequentes. E Belo Horizonte tem um estudo de análise de vulnerabilidade climática com projeção para 2030, 2050, com relação a deslizamento, inundações e também outras ameaças climáticas. Minha curiosidade é se esse estudo ele é utilizado no planejamento de vocês e como que vocês tratam essa questão aí da modelagem climática para o futuro. Olha, as nossas metas compõem aí o trabalho da prefeitura, sabe? As nossas metas de redução de risco e nós tomamos um revés em 2020, entramos na chuva de 2019, 2020, né? Final de 19, 2020, entramos com 1.100 edificações em risco, saímos dela com 2.000. Por quê? A degradação que a chuva provocou. Ela pegou diversas casas em risco médio e empurrou elas para risco alto. Pegou diversas casas em risco alto e empurrou para risco muito alto, sabe? Então, nós tomamos um revés, mas mesmo assim nós estamos cumprindo as nossas metas. Belo Horizonte, assim, tem uma boa organização nessa área. Muitas cidades vêm aqui para ver como é que a gente trabalha. Ainda tem muito o que fazer, mas somos exemplo para muitas cidades. Muitas cidades vêm aqui, sabe, para a gente trocar ideia, né? Porque muitas trabalham têm ótimas defesas civil. Mas se você não tiver um plano de habitação por trás da ação de defesa civil, afeta diretamente o trabalho da própria defesa civil. Quando você diz para uma família assim, sai, ela fala assim, primeira pergunta que ela vira para você é assim, para onde? Para onde que eu vou sair? Aí, se você responde a isso, a chance dela sair é muito maior. Então, as mudanças climáticas, elas são uma realidade. Não vê quem não quer. Elas são uma realidade, né? E as medidas de combate a ela, né, a mudança, com obra, são obras caras. Não é obra barata. Não é obra barata. Entendeu? Abrir espaço dentro da cidade para construir uma bacia de contenção de enchente, caríssimo. O solo é caro. O metro quadrado é caríssimo. Então, nós precisamos de jardim de chuva, de mais parques, mais árvores. Porque a árvore bebe água. Ela bebe a água de chuva. Mas é isso. Bem, pessoal, Edneia, Renato e Irlanda estão inscritos aí nessa ordem. Bom dia a todos e a todas. Eu vou tentar ser bem breve para poder possibilitar a fala para as outras pessoas aí que estão interessadas no assunto. Eu vou iniciar fazendo quase que um desabafo. Eu consegui participar ao longo da minha história de militância de quase todas as construções de leis, né, que foram pensadas aí para suprir a necessidade de moradia, de infraestrutura,
urbanização em favela. Então, eu começo lá em 2006, com a aprovação de uma lei federal muito importante, a 11.124, né, que a gente chama de PL da moradia, lutamos desde 88 para implementar essa lei, e ela foi sancionada em 2006 pelo presidente Lula. Essa lei, ela tem um contexto assim, que é super importante para a questão da moradia, porque ela determina o público, né? Ela diz que o município tem que destinar as áreas, tem que falar a renda, tem que falar onde que essa área está inserida, e fazer um planejamento para reassentamento. A gente fala o seguinte dessa lei. Essa lei, ela diz para o município que ele tem que descrever aonde vai morar os pobres da cidade. Aonde vai morar os pobres? Como que vai morar os pobres? Isso é responsabilidade de toda a população, né? Pensar nesse assunto. Porque a gente não trabalha até às 5 horas aqui, parafraseando a professora Raquel Ronick, né? A gente não trabalha de 7 às 5 e depois simplesmente desaparece. A gente tem que voltar para algum lugar. E a gente volta para uma casa também, exatamente igual a todo e qualquer cidadão, né? A gente precisa ter direito a essa cidade. Então, essa lei ela é pensada exatamente nisso. Com base nessa lei, nós começamos, a partir de 2006, a construir um Plano Nacional de Habitação. Todos os movimentos aqui a gente participou através dos conselhos, né, através do Conselho Estadual de Política Urbana, fizemos várias reuniões pelo Brasil inteiro para construir esse plano. Depois fizemos o Plano Nacional de Saneamento, também super importante, né? Essa lei ela cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, né? Fortalecia o Ministério das Cidades e o Conselho Nacional das Cidades, que discutia esses assuntos. E aí, infelizmente, nós tivemos aí uma crise imobiliária em 2008, que começou lá nos Estados Unidos, que abalou o mundo inteiro e que o governo federal, pensando em diminuir os efeitos dessa crise, criou Minha Casa Minha Vida, nessas condições que Cláudio falou aí, que eu não vou entrar em detalhe. Por causa dessa crise também, o governo federal ele implantou um outro programa que foi assim, fundamental, que eu também tive a honra de participar dele, né? Eu participei do evento juntamente com o Cláudio, presidente da Urbel. O evento foi na Caixa Econômica Federal, o lançamento do PAC, né? do PAC de Favela, o Programa de Aceleração do Crescimento de Favela. Foi feito nas dependências da Caixa lá em Brasília. Eu fui porta-voz de um setor do movimento organizado do Brasil, falando pelas favelas brasileiras, e assim, foi um dos melhores períodos em que, de fato, esta população, pela primeira vez na história, foi incluída no planejamento urbano como cidadã, para receber recurso, para receber projeto, para receber infraestrutura, melhorias habitacionais e etc. A gente estava vindo construindo isso e, infelizmente, isso tudo foi jogado no lixo, como se não fosse absolutamente nada, né? Essas obras do PAC de favela nem foram concluídas. De 2016 para cá, a gente deixou de receber esses investimentos. Eu moro aqui numa área em que a gente tinha recebido parte desse dinheiro e a maior parte das obras, infelizmente, estão aqui inacabadas, porque o dinheiro, sei lá o que aconteceu com o dinheiro, prejudicando a população. Melhorou a nossa condição de vida muito, sim, anos-luz do que a gente tinha, porque, infelizmente, os recursos do município são muito poucos, não dá conta de fazer uma infraestrutura da necessidade que a gente tinha aqui. Mas esse dinheiro que vinha do governo federal pela primeira vez na história fez uma diferença no Brasil inteiro, não foi só aqui. Então, para começar a falar sobre isso. E aí partir para a questão de Belo Horizonte, assim, para já encerrar. Com muita luta também, em 2014, depois de inúmeras
atividades para obrigar, de fato, a prefeitura a realizar a Conferência Municipal de Política Urbana para discutir o plano diretor, a gente conseguiu aí realizar a conferência. Essa conferência foi uma das mais avançadas que nós tivemos, desde a implementação do plano diretor de Belo Horizonte, que é um dos primeiros do Brasil. Nós conseguimos alguns avanços que incluem os pobres da cidade pela primeira vez no planejamento urbano, de fato, né? As pessoas que não têm moradia, quando a gente vira e fala assim, olha, o coeficiente de aproveitamento do município tem que ser justo, tem que beneficiar os outros cidadãos também. A gente tem que construir uma cidade que seja boa para todo mundo, não é só para um grupo, né? Nós não podemos deixar que a cidade seja sugada por um grupo de pessoas que não tem empatia, sei lá, eu não sei se a palavra é essa não, mas eu chamo de egoísta, de tudo, sabe? Porque eles entendem que a cidade é direito só deles e querem definir como que ela vai crescer, aonde ela vai crescer, para quem ela vai crescer, né? E isso fizeram ao longo da nossa história. Primeira vez, a gente teve, de fato, voz para organizar e para aprovar aí esse plano diretor, que não é perfeito, mas que traz algumas coisas tão boas aí para a cidade, e que ele vem brutalmente sendo atacado por esse grupo que só pensa em expropriar a cidade. Só pensa em expropriar a cidade. Nós tivemos oportunidade de fazer Minha Casa Minha Vida, e o setor empresarial mais importante de Belo Horizonte, o que tinha capacidade de fazer mesmo, não se interessou. A região metropolitana de Belo Horizonte, os prefeitos deram entrevista para todos os canais de mídia na época, dizendo que não se interessavam em fazer moradia, porque não queriam pobres na sua cidade. Então, gente, nós precisamos entender, né? Olhar a história, entender a história, para saber que nós estamos aqui cobrando o que é de direito da gente, não estamos pedindo favor para ninguém, não. Acham que a gente gosta de morar nos barrancos da cidade e ser lavado pelas enxurradas com os filhos da gente, tudo que a gente conquistou na vida? Não, a gente não gosta disso. A gente não gosta de ocupar. Por isso que a gente construiu uma política de habitação lá em 1994. Em 96 ela começou a ser implantada com a cidade em polvoroso, porque todas as escolas estavam cheias de população pobre, morando, porque a gente não tinha política de atendimento à população em situação de risco. A favela ficava prejudicada 2 vezes, porque perdia os seus moradores mortos pelas enchentes, pela chuva, e perdia o direito de estudar seus filhos, porque a escola ficava ocupada de família quase o ano inteiro. Essa era a história de Belo Horizonte. Em 2003, nós tivemos uma tragédia que o Ministério Público ameaçou de prender a cidade inteira, e a prefeitura saiu catando gente em tudo quanto é lugar e enfiando em Mineirão, Mineirinho e todos os hotéis da cidade de Belo Horizonte, e detonou a política habitacional que a gente vinha construindo com dificuldade, sem recursos do governo do estado e do governo federal. Então é uma coisa assim que me incomoda muito, e eu quero encerrar aqui, é um desabafo que eu falei, né? E agora fazendo uma questão é uma solicitação mesmo, sabe? Para todo o poder público que está aqui presente. Tem 2 coisas que, independente da irresponsabilidade do governo do estado e principalmente do governo federal, que acabou com essa base que a gente construiu de lei aí, com muita luta, o município precisa assumir a responsabilidade, como ele sempre assumiu, mesmo que com dificuldade, mas assuma de verdade, município. Assuma de verdade. Nós precisamos construir a habitação de interesse social para atender quem mora em área de risco, sim, mas quem paga aluguel também e que está organizado aí no programa do orçamento participativo da habitação, que foi conquistado por nós
nessa época e que hoje quase ninguém fala, que desde 2010 não tem uma plenária para discutir a construção de uma única unidade habitacional no município com recurso do Fundo de Habitação. Precisamos retomar isso com responsabilidade, é ontem, não é agora, é ontem, é para ontem. Nós precisamos pegar com muita responsabilidade, da forma que a gente construiu, a política de atendimento à família em situação de risco, sabe? Nós precisamos, de fato, valorizar os núcleos de defesa civil e os NACs. Nós precisamos retomar as atividades que a gente tinha de enfrentamento a essa situação, em que a gente tinha a construção de um atendimento nessas áreas de risco aqui, com a presença do município, onde as lideranças podiam usar o telefone em qualquer hora do dia ou da noite para pedir ajuda, para socorrer essas famílias. E hoje a gente não tem mais os CREARES, que são os centros de referência em área de risco, funcionando conforme a nossa política foi construída. A gente precisa de destinar recurso de verdade para essas políticas, se a gente quer, de fato, construir uma cidade em que esse cidadão de bem, trabalhador, de baixa renda, de baixíssima renda e sem renda nenhuma, mas que é cidadão da cidade, que tem direito, tanto quanto quem mora lá naquela área extremamente valorizada, ou esses empresários aí que acham que são donos da cidade, têm direito a morar em paz, criar sua família com dignidade. É tudo que a gente busca, aquilo que está constituído como direito da gente e que a gente tem sido afastado dele aí ao longo dos anos. Espero que o município, de fato, invista dinheiro nessas políticas. Invista dinheiro em gente pobre. Para fechar a minha fala aqui, muito obrigada. Obrigado, Ednei. O próximo inscrito é o conselheiro Renato. Não está com a mãozinha aí, mas inscreveu-se no chat. Bom dia a todos. Bom dia. Renato Michel, do setor empresarial. Em primeiro lugar, Cláudio, é sempre um prazer conversar com você aí na URBEL e ouvir essa contribuição tão importante que você sempre dá aí às questões habitacionais. Eu queria lembrar que em outros tempos, né, nós já tivemos alternativas interessantes com relação à habitação de interesse social. Lembro aqui especificamente do projeto da Granja Werneck, que todos aqui, principalmente os mais antigos, conhecem muito bem. Um projeto que ia trazer aí para Belo Horizonte mais de 11 mil habitações, chegou a ter um contrato de 750 milhões assinados com a Caixa, um projeto que trouxe, à época, recurso do governo federal para a infraestrutura, um montante de 200 milhões, e isso acabou não acontecendo, né, por uma invasão, uma ocupação, né, para aqueles que preferem a palavra ocupação, ocorrida na área, e vamos dizer assim, chancelada pelo nosso atual prefeito. Né? A gente não pode nunca perder de vista que ele esteve lá e garantiu a permanência daquelas pessoas que lá estavam, em detrimento de 11 mil famílias que poderiam ter se beneficiado desse projeto. Eu participei ativamente do projeto e eu gostaria, Cláudio, depois que você nos enviasse o cadastro que a URBEL fez do local. Eu acho que o cadastro ele ilustra bem o que você disse aí na sua fala, que muitas vezes as pessoas que estão na ocupação não são aquelas que realmente precisam. Né? Belo Horizonte perdeu um empreendimento precioso que poderia ter beneficiado a população de baixa renda, em detrimento de uma população que nem tão carente assim é. Né? Existe um passivo enorme na área hoje. A própria prefeitura recentemente tentou passar um projeto de lei na Câmara, onde ela iria se endividar em valores aí da monta de quase R$1 bilhão, parte desse valor para prover infraestrutura numa área
que seria entregue para a prefeitura com toda a infraestrutura, inclusive os equipamentos públicos comunitários, como escola, posto de saúde, a custo zero. Ou seja, eu acho que nós temos que parar de ficar procurando culpados, de culpar o governo federal, municipal, estadual. Nós precisamos de todos dar as mãos, né, para resolver esse problema. Esse recurso hoje, ele faria menos da metade das unidades que poderiam ter sido feitas. Eu acho que quanto mais tempo passa, mais difícil fica para resolver a questão habitacional da nossa cidade. A gente sabe da dificuldade de conseguir terrenos. Belo Horizonte é uma cidade que tem uma extensão territorial muito pequena para uma capital. Isso nos obriga, né, a buscar parcerias com outros municípios da região metropolitana, e como a Edneia colocou muito bem, nem sempre esses municípios querem receber essa população. É uma conversa que acho que a gente vai ter que ter em algum momento. A gente acompanha aqui pelo Sinduscom o censo do mercado imobiliário, é uma pesquisa que nós realizamos desde 2015, ela já tem 6 anos essa pesquisa. E é perceptível, Cláudio, a queda no volume de lançamentos do programa Casa Verde Amarela. Eu não vou nem falar da faixa mais baixa, estou falando do programa de uma forma geral. As unidades econômicas, elas chegaram a representar quase 50% do volume de lançamentos em unidades do Brasil. E em Belo Horizonte não foi diferente. No ano de 2021, esse volume caiu para 22,92%. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte, em Nova Lima, apenas 1.035 unidades do programa Casa Verde Amarela lançadas, provavelmente na faixa 3. Enquanto a faixa imediatamente superior, que a gente chama de standard, né, que são os apartamentos entre 215 e 400 mil reais, teve um crescimento vertiginoso e hoje representa mais de 40% do volume de unidades, com 1.825 unidades lançadas. O que significa isso? Houve um descasamento nesses 2 últimos anos entre a renda do trabalhador e o preço do imóvel. O preço subiu muito mais do que a renda. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de lançar produtos para as faixas mais econômicas em função deste fenômeno. Mesmo aí com taxas de juros mais baixas que nós tivemos ao longo de todo o ano passado, a gente não conseguiu atender a essa população. Nós temos uma inflação de materiais no setor da construção civil que ultrapassa 50% em 2 anos. Todo mundo que precisou nesses últimos anos comprar um saco de cimento, 1 quilo de aço, PVC e diversos outros insumos da construção civil, percebeu esse aumento. Isso só agrava essa situação, porque a gente sabe da dificuldade do nosso país, né, em prover recursos para a habitação de interesse social. Essa dificuldade, eu acho que ela acontece em todos os níveis, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Então, acho que quanto mais tempo passa, pior fica a situação, e concordo com o Cláudio que em algum momento isso vai ficar absolutamente insustentável. Eu fico feliz com essa sua fala, que o vice-prefeito Fuad está sensível a esse tema, e coloco o Sinduscom à disposição da Urbel para a gente discutir formas de produzir habitação de interesse social para aqueles que realmente precisam. Como você colocou, não é fácil, é uma equação muito difícil. Não existe habitação de interesse social para baixíssima renda sem subsídio, mas eu acho que a gente precisa de debruçar sobre esse tema junto com o governo estadual, junto com o governo federal, e achar soluções. Enquanto a gente estiver buscando os culpados, nós nunca vamos sair do lugar. Eu acho que o que passou, passou. Belo Horizonte produziu muito pouco nos últimos anos, mesmo no auge do programa
Minha Casa Minha Vida, o número de unidades em Belo Horizonte foi muito pequeno em relação a outras capitais, por diversas questões que acho que não cabe aqui a gente analisar, mas eu acho que esse é um tema da maior importância para esse conselho e deve ser tratado com seriedade, com comprometimento de todos os setores, tanto do setor empresarial, quanto do setor técnico, do setor popular, do legislativo, que pode ajudar muito, e também do executivo. Acho que não é o momento de achar culpados, é o momento de dar as mãos e buscar soluções para a produção da taxa de interesse social em todos os níveis que você colocou, seja pelo privado, seja pelo público, seja por movimento, por quem puder ajudar a produzir. Muito obrigado. Cláudio, seu microfone está desligado. Quando eu falei que tem uma cultura de ocupação, que eu acredito que exista, eu falo com muito jeito, porque as pessoas, né, gostam logo de botar rótulo e tudo. Você vê, no auge do Minha Casa Minha Vida, nós encaramos a maior ocupação em muitos anos em Belo Horizonte. Foi a Granja Werneck. O seu relato, Renato, não deixa de ser preciso, preciso, é verdade, né? Eu, inclusive, falei com eles, a gente trata com eles até hoje, né? Eu acho o seguinte, chega num momento na ocupação, depois que se consolida, não há como tirar. Ou se age de imediato, a gente aplica um antídoto de imediato, quando tem, lá no caso, tinha 200 famílias, 300 famílias, ou não há saída. Porque eu acho o seguinte, só de ter entrado já é um problema. Porque você não pode negligenciar também, sabe? Eu, por exemplo, vai acontecer, você vai ver, eu acho que a Justiça vai dar autorização para a Prefeitura remover aquela ocupação lá no Jacques Cousteau. Eu acho. Mas a Justiça vai pedir alguma coisa em troca. Vai ter família vulnerável lá e nós vamos ter que acolher. Não há escolha. Não há escolha. Vai ter que ser assim. Nosso pedido, inclusive, de reintegração de posse, já dá diversos encaminhamentos de acolhimento para mães com meninos e tal, e dá um abrigamento. Entendeu? Temporário, mas dá um abrigamento. Entendeu? Então, assim, a ocupação em si não pode ser o caminho, isso é verdade. Agora, nós estamos muito animados com as perspectivas que nós estamos abrindo. Eu acho que a Edneia tem muita razão nas coisas que ela disse aí, que nós precisamos retomar. Nós precisamos organizar a forma de retomar. Né? E acho que a sua fala, eu conto mesmo, eu acho que não se vai fazer construção popular sem iniciativa privada. Não é possível. Né? É preciso que a iniciativa privada esteja sempre contada nessa equação, assim como o movimento popular também tem que estar e pertencer à equação de solução desse problema. Né? Nós temos que pautar a agenda no país, essa é uma opinião de cidadão, pautar agendas que nos unifiquem, não nos separem. Caminhar para uma centralidade dentro da sociedade que nos unifique como nação e não nos separem como nação. Compreender os lados e as visões, escapar de visões ideológicas apenas, né? Entendendo que ideologia pertence a cada um, mas buscando nos fatos, na realidade dos fatos, né, a base de soluções, evitando a agenda que nos separe, criando pontos de aproximação, por mais diferente que a gente seja. Assim nós vamos sair desse lugar onde nós chegamos, que não é um lugar bom hoje. Então, é isso. Pessoal, o vereador Irlan está inscrito também. Irlan. Obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos.
Eu queria primeiramente agradecer ao Cláudio pelas palavras, que hoje em dia, Cláudio, pegando pelo final das suas palavras, hoje em dia o que você está falando, que deveria ser algo de senso comum, na verdade é um oásis no meio do deserto, né? As pessoas querem radicalizar o tempo todo, para os dois extremos, algo que eu não concordo. Quero te agradecer também, porque nesses 5 anos e 2 meses de vereança que eu tenho, as portas sempre da UBEL estiveram abertas para o nosso mandato. Você sempre nos recebeu com muita cordialidade e sempre foi muito verdadeiro naquilo que era possível e o que não era possível fazer. Eu acho que isso é uma postura elogiável e que, assim, eu agradeço imensamente sempre essas portas abertas. Quero também dizer que eu tenho uma audiência pública daqui a pouco, então só posso ficar até meio-dia, não sei se vai haver prorrogação ou não, mas eu queria fazer uma pergunta, e enquanto eu ainda tenho legitimidade aqui, né, como representante do Poder Legislativo, porque eu não sei se terei no futuro pelos encaminhamentos que nós estamos vendo aí. Eu quero te falar, uma resposta você já me deu, que é em relação ao Jacques Cousteau, aqui perto da minha casa. A situação tem sido uma situação de atenção da Prefeitura. Eu estive conversando com o Zeferino, também falei com o Prates, e eles me falaram que os procedimentos estão sendo tomados. Mas eu queria falar sobre a Vila Bernadette. Eu queria te perguntar, Cláudio, se com a ação da UBEL e do governo na Vila Bernadette, nós podemos ter outro tipo de acontecimento, como aquele que vitimou tantas pessoas ali, nesse local específico? E se não, quais são as medidas que estão sendo tomadas pela UBEL e pela Prefeitura ali naquele local específico? E agradecer também pelo material que está disponibilizado para a gente, sua apresentação. Isso é muito importante para a nossa análise do contexto de trabalho assim, da sua pasta. Obrigado. Olha, na Vila Bernadette, lá, no local, a gente vai deixar seguro as famílias todas que ficaram, porque basicamente nós removemos família, lá um pacote de aterro, de filito, é um material muito instável, na presença de água ele se expande, quando ele se expande ele abre espaço, aí entra mais água e por aí afora até liquefazer praticamente, gerar uma corrida de lama, que é o acidente mais perigoso que pode acontecer numa encosta, uma corrida de lama. Aquilo que aconteceu em Petrópolis, por causa das condições geológicas, lá por outros motivos, também gera uma corrida de lama. Lá é porque tem um embasamento rochoso forte embaixo, com um manto de solo em cima. A água vai entrando, encontra o embasamento, não entra. Corre entre o embasamento e o solo, lubrificando ali. Aí pode dar um escorregamento, mas lá não aconteceu escorregamento. É que foi entrando mais água, e a saída dela aqui foi lenta. Então, a água foi enchendo o maciço, o pacote de terra. O pacote é outro. Aí liquefez. Aí, corrida de lama. E na Bernadette aconteceu isso por outros motivos. Tinha uma fossa, tinha uma entrada d'água em cima e era um aterro não controlado. Então, nós tiramos todo mundo. Vamos deixar quem ficar é porque vai ficar em segurança. Quem ficar é porque vai ficar em segurança. Lá nós vamos revegetar, criar em algumas áreas seguras pequenas áreas de lazer para a comunidade. Então, é revegetação, recuperar como uma área verde da comunidade. Tá? Agora, em outros setores da Vila Bernadette, principalmente na área junto ao anel, que é a faixa de domínio do DENIT, está tendo uma expansão, que a fiscalização nossa já notificou, já introduziu, mas na parte do DENIT nós não temos, aí é aquela história do DENIT, não temos poder, né, de fiscalização, a Raquel vai saber dizer melhor que eu, para essa área de domínio, nessa faixa de domínio do DENIT. Agora, o acidente está sujeito a ocorrer. Agora, nós já mandamos e-mail, notificamos o DENIT,
pedimos a ação dele, porque a gente também não pode ser negligente. Então, tem uma área lá, e mais, as casas estão vazias, as pessoas estão construindo para alugar, que é mais, assim, deplorável, sabe? Porque aí nós vamos ver, faz parte um pouco dessa cultura, dessa coisa especulativa, né, que está na sociedade como um todo, né? Então, não é pela necessidade da pessoa que realmente está com problemas de moradia e tal, que é compreensível, mas não é aceitável, em diversos pontos da cidade não é aceitável, mas é compreensível. Então, nós já notificamos, então lá é uma área de preocupação, só porque você pediu, eu já vou te dizer, e tomamos as providências, existe inclusive a ação de fiscalização lá. Eu pedi o Coronel Valdir para ver se a gente não derruba essas casas lá. Mas a justiça não é brincadeira, a gente, diante da justiça, conseguir isso, tá? Então, a Vila Bernadette, nesse contexto, ela está assim. Ampla maioria dela está segura, o local do acidente está seguro, você vê que nós tomamos uma boa quantidade de chuvas e ele reagiu bem, não houve escorregamento, sem nada. Então, assim, cada vida que a gente perde é uma derrota. Uma derrota para nós. Sabe? É assim que a gente entende. Então, essa temporada de chuva, nós perdemos uma lá na São João Batista. Um muro que ele tinha feito, tinha alteado, construiu um até em cima e caiu. Então, cada acidente desse é uma lição que a gente aprende e a gente dá mais um passo dentro da política municipal para ver se consegue contornar essa situação. Sabe, vereador Hilário? Eu agradeço as palavras generosas do senhor. Né? Nós estamos aqui à disposição, o senhor me conhece bem. É uma coisa assim, que eu tento fazer. Quando é possível atender, eu falo. Quando não. Me peça outra coisa, essa não vai dar. Sabe? Obrigado, Cláudio. Importante. Pessoal, o último inscrito aqui é o conselheiro Fernando. Em seguida, eu queria passar a palavra para a Raquel para fazer a breve apresentação aí da fiscalização e já pergunto aos conselheiros se a gente pode prorrogar o horário da reunião até no máximo 12h30 para que haja tempo da apresentação aí dos ofícios. Bem, então não havendo manifestação contrária, a gente segue dessa forma. Obrigado, Fernando. Só para concluir, e tirarmos o maior proveito desse ótimo debate que ocorreu hoje no Compur, parabenizando aí o Zé Júlio por ter chamado essa temática agora de grande importância para a cidade, e ao Cláudio pela apresentação, posicionamento, que ele vai de encontro, acho que é o interesse dos moradores de Belo Horizonte, independente de qual região seja. Ou seja, a gente tem a dignidade dos moradores atendida dentro das possibilidades, dentro da constitucionalidade e legalidade. Gostaria, Zé Júlio, de aproveitar o seguinte, dentro desse sistema, o que nós poderíamos fazer para a gente ter algo contínuo, para dar seguimento a esse debate, porque nós também, a UBEL fez uma apresentação, nós temos a Câmara Municipal que também tem sua função e está aí colaborando, vai colaborar com as soluções que seja de competência dela, e o próprio poder público municipal, dos seus outros órgãos, para ajudar, mas isso não pode parar aqui. Eu vi aí que todos os segmentos que falaram, eles estão dispostos a conversarem, ou seja, buscar soluções. Então, como o Glaucio bem disse, se despir das ideologias, dos seus radicalismos e tentar enfrentar o problema para encontrar a solução. O que poderia ser uma solução do Compur, né, para a gente poder dar seguimento a isso e não perder o fim da alinhada, né? Porque nós estamos discutindo aqui hoje, daqui a um ano chove de novo, nós vamos ter mais um ano de ocupações e desocupações, ou seja, lá o que for, e não terá acompanhamento, e vão continuar falando a mesma coisa. Então, é para que a gente possa dar continuidade a esse esforço, que parece-me que hoje está bem nítido aí, com a vontade de cada um
né, de encontrar soluções. Né? Obrigado, Glaucio. Tá? Boa sorte aí. Fernando, eu acho que a gente pode fazer, porque a gente, como vocês viram no início da reunião, a gente marcou uma agenda de debates de vários assuntos, né? Acho que especificamente a questão das mudanças climáticas, das soluções baseadas na natureza, eles vão tocar de novo nesse tema que nós falamos aqui especificamente hoje, o foco principal foi a questão do risco. Mas eu acho que essa discussão das mudanças climáticas e das soluções baseadas na natureza, ela está intimamente ligada ao assunto que a gente debateu hoje. Porque é um dos caminhos que a gente tem para tentar minimizar esse impacto desses eventos de chuva tão intensa que a gente tem vivenciado mais recentemente na estrutura da cidade. Uma outra questão que eu sugiro também que a gente possa trazer brevemente para cá, e aí, a partir daí, dar continuidade na discussão, foi um ponto que foi tocado pelo Cláudio na fala dele, que são essas alternativas de produção de habitação. Eu posso falar com um pouco mais de proximidade com o assunto do convênio urbanístico, que está sendo construído pela política urbana em parceria com a Urbel. Mas a gente pode reservar um momento aqui também para falar sobre isso aqui no Conselho. Eu entendo, e aí com muita ressalva de que minha experiência nesse assunto nem se compara aí com do Cláudio e de outras pessoas, Edneia e de outras, Benedito e outras pessoas que estão militando nessa área há muito tempo, mas eu entendo de que não há uma solução, mas há ações em diversos temas distintos que vão poder contribuir para a gente conseguir ter um ambiente dentro da cidade mais sustentável. E isso passa, inclusive, pela qualidade de vida das pessoas, pela qualidade da habitação. Então, acho que conduzir com esses dois temas aí, da questão das mudanças climáticas e das soluções baseadas na natureza, e trazer uma discussão, ainda que o fórum primordial dessa discussão seja, de fato, o Conselho de Habitação, né, Cláudio? Nós não podemos querer puxar o assunto para nós decidirmos, mas, por outro lado, cidade, Compur. Né? Então, se cidade, Compur, a gente pode trazer também essa discussão de produção de habitação para cá com um pouco mais de detalhamento para que os conselheiros possam se aprofundar e a gente ampliar esse debate. Sem dúvida. Um tema feito ao Compur completamente. A gente pode não ter o poder de decisão dos rumos da política que o Conselho de Habitação tem, mas certamente o Conselho tem muito a dizer sobre esse assunto. Sim, pode criar inúmeras facilidades com relação à disponibilidade de terreno, inclusive. É isso aí. Bem, então eu vou passar a palavra para a Raquel. Eu sei que a Raquel montou aí também, está disponibilizado já uma apresentação bacana para a gente poder ver o trabalho da fiscalização. Em seguida, deve sobrar ainda algum tempinho para a gente fazer algum questionamento. Raquel, obrigado. Zé, amigos e amigas, né? Depois da longa conversa, menos amigos, né? E amigas. Um abraço, eu não vou poder ficar, eu tenho uma agenda aqui com a Itatiaia, a respeito lá do terreno, das ocupações, né? O assunto não tem fim. Agradeço a todos, desculpa pelo prolongado aí, viu, Raquel, te prender, né? Tá? Um abraço a todos aí, felicidades, bom trabalho. Cláudio, nós que agradecemos aí a sua disponibilidade, né? Assim, a conversa foi se estendendo, mas eu acho que todos nós aqui saímos aqui com um conhecimento ampliado sobre o assunto e com uma esperança de que a gente o Conselho possa exercer um papel nessa construção. Então, eu agradeço demais a sua fala, de um valor inestimável aqui para a gente. Falou, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau.